Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Nós vamos hoje estudar um pouquinho o capítulo 6 do livro de Apocalipse. Mas antes eu queria compartilhar um pouquinho com vocês as possibilidades de interpretação do livro de Apocalipse. Porque a partir de agora, essas possibilidades se tornam claras. E se a gente não tiver entendimento do que nós estamos, de que linha nós estamos indo, nós podemos ter alguma confusão aí no entendimento. E mais uma vez deixando aqui para vocês a importância de a gente estudar todas elas. Eu vou defender hoje uma linha de interpretação, mas não quer dizer que a gente deva se prender a isso. Minha sugestão para vocês é que vocês possam estudar cada vez mais, entender o que cada uma diz e tentar formar a própria opinião de vocês a respeito do que é a revelação, né? Lembrando que o nome Apocalipse no grego tem a ver com revelação, e nós vimos, né, no capítulo 1 que é a revelação de Jesus Cristo. Acho que é o mais importante isso, né? A gente estudar a escatologia com a cabeça de entender quem é Jesus Cristo, a sua revelação plena. Mas pensando então em relação às possibilidades de interpretação do livro de Apocalipse, eu gostaria de lembrar o que nós já vimos anteriormente, que existem 4 grandes linhas, né, de interpretação. Uma linha chamada preterista, que olha então que os fatos aqui apresentados nesse livro já aconteceram no passado. Uma linha futurista, que vai dizer que essas revelações ainda vão acontecer no futuro. Uma linha histórica, que entende que isso tem a ver, são situações que acontecem, né? São profecias dadas entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, né? Nesse período aí, nesse estágio entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, e aquela interpretação um pouco mais idealista entre o confronto do bem com o mal, né? Uma coisa um pouco mais ideológica, não tão real, né? Então essas são as grandes linhas aí de interpretação, e nós percebemos que nessas linhas, em dado momento, né, a interpretação vai ficar um pouco distante uma da outra, se a gente for comparar uma com a outra. Por exemplo, né, nós temos aí linhas que dividem o livro de Apocalipse em seções diferentes. Se a gente for olhar, por exemplo, para a linha pré-milenista, que tem uma interpretação mais futurista, quando a gente fala de pré-milenista, amilenista, pós-milenista, nós vamos explorar bem isso lá no capítulo 20, mas tem a ver com o milênio, né? Pessoas, por exemplo, pré-milenistas creem que aquele milênio descrito e que nós vamos estudar no capítulo 20 vai acontecer depois da segunda vinda de Cristo, ou seja, Cristo volta a segunda vez, depois começa o milênio. Os amilenistas de que o reino de Cristo é esse período da primeira e até a segunda vinda, onde ele já reina nas regiões celestiais, e a gente vê aqui, né, no trono de Deus, e na segunda vinda ele vai vir para unificar os dois reinos, céu e terra no mesmo reino. Tem os pós-milenistas que creem que Jesus volta a sua segunda vez depois desse milênio, então vai haver ou já está havendo, né, no mundo, uma transformação em favor do evangelho, e a noiva vai ficando cada vez mais madura para o casamento, que é a segunda vinda de Cristo. Então a gente vê esses termos. Mas se a gente pensar, por exemplo, no pré-milenismo, eles dividem o livro em algumas seções. Na verdade, se a gente for estudar várias linhas de pré-milenismo, vamos ver vários tipos de divisão. Eu estou pegando aqui o exemplo que John MacArthur, por exemplo, que é um pré-milenista, divide. De que forma? Ele divide o livro em 3 grandes seções, e ele chama assim, do capítulo 1, as coisas que tem visto, meio que no passado, assim, né, o que tem ocorrido até aqui. No capítulo 2 e capítulo 3, as coisas presentes, as coisas que são, as cartas às igrejas. E do capítulo 4 ao capítulo 22, as coisas futuras, as coisas que acontecerão, né? E ele inclusive divide essa sessão também em outras 6 sessões, né? Então, no capítulo 4 ao capítulo 5, ele chama de uma sessão que é a adoração no céu. No capítulo 6 até o 18, a grande tribulação. O capítulo 19, o retorno do rei. O capítulo 20, o milênio.
capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 10, né? O milênio e o grande trono branco, do capítulo 20, do 11 ao 15, e o estado eterno, capítulo 21 e 22. Então, John MacArthur divide esse livro dessa forma. Já alguns amilenistas, por exemplo, o Hernandes Dias Lopes, em seu estudo aí sobre o livro de Apocalipse, divide a interpretação, divide o livro de Apocalipse em 7 passagens que ocorrem simultaneamente nesse período da primeira e a segunda vinda. Então são 7 sessões que contam do mesmo período por perspectivas diferentes. Então ele fala aqui numa primeira perspectiva, do capítulo 1 ao capítulo 3, a gente vê Jesus e a igreja, o relacionamento de Jesus com a igreja entre a primeira e a segunda vinda, os 7 selos, né, que é a segunda passagem, os 7 selos que se compreendem do capítulo 4 ao 7, que isso tem a ver com Jesus comandando já nesse período da história, né, um início aí, né, o que a gente chama até do princípio das dores, mas ele no comando, e isso já trazendo certo juízo para a terra. As 7 trombetas, que seriam os juízos mais intensos, parciais de Deus, capítulo 8 ao capítulo 11, né? A intensificação, principalmente, né, do juízo, a fim de trazer o povo ao arrependimento. A quarta passagem, né, do capítulo 12 ao capítulo 14, o que ele chama de o quarteto do mal e a perseguição que eles fazem, então, à mulher, né, ao povo de Deus. O quarteto do mal é Satanás, o anticristo, o falso profeta e a grande meretriz, né, perseguindo então o povo de Deus. Capítulo 15 e 16, o início do juízo final, as 7 taças, Deus derramando na criação as 7 taças da sua ira. 17 a 19, a queda da grande Babilônia, e a última passagem, a grande consumação, do capítulo 20 ao capítulo 22. Então, eu estou citando essas duas linhas que são a que eu mais estudei, né? Então, o pré-milenismo, que tem uma linha mais futurista, o amilenismo, que tem uma linha mais histórica, mas o nosso desejo aqui é que a gente possa estudar todas elas e possa cada vez mais crescer em conhecimento de Jesus Cristo, olhar para os preteristas com amor, ler e ouvir o que eles têm para nos falar com humildade, sem querer contrapor. Mesma coisa dos idealistas. Para quê? Para que a gente forme a nossa própria conclusão. Não quer dizer que a gente vai ficar em cima do muro, né? Mas que a gente possa formar uma conclusão, sem que a gente seja contaminado por uma linha a ponto da gente bloquear a nossa visão para as outras linhas, nem ouvir o que eles têm para falar. Então, o desejo do nosso coração é esse, que a gente possa, com toda a humildade, entender que existem essas vertentes, e vão existir outras também, eu citei as principais aqui, e que a gente sempre tem que ter humildade nesse entendimento, tá? Agora, assim, uma coisa que eu queria trazer para a gente, até antes de iniciar o nosso encontro, é a minha percepção de como é o livro do Apocalipse, né? Então, assim, na minha leitura, primeiro, a gente tem que entender o que seria escatologia, não como estudo das últimas coisas, mas na minha opinião, escatologia tem a ver com a redenção, por meio de Jesus Cristo, de toda a criação, que é precedida de um julgamento. Então, todas as coisas vão ser refeitas, vão ser renovadas, mas antes disso vai haver um julgamento. Então, toda vez que eu, pelo menos, pego a Bíblia para ler sobre escatologia, qualquer que seja o livro, eu estou pensando nessa direção. E com essa ideia, eu penso que o livro de Apocalipse vai tratar desses dois cenários como pano de fundo. A redenção final, que a gente vai ver no estado eterno, no capítulo 21 e capítulo 22, voltando para aquilo que era em Gênesis 1 e Gênesis 2. Interessante, né? Os 2 primeiros capítulos da Bíblia nos mostram esse estado antes da queda, o estado de perfeição, e 21 e 22 de Apocalipse também esse estado restaurado. No Éden ainda a gente tinha a chance de cair, no estado eterno não tem mais, mas a gente vê esses dois contrastes, né? Só que para essa redenção vai ter um julgamento. Então o livro de Apocalipse nos mostra essa redenção e nos mostra este julgamento, que no meu entendimento ele vai estar ele começa a partir do capítulo 1, né, com Jesus fazendo a introdução, santificando o teu povo, mas que no capítulo 4
João passa a ter a visão desse julgamento a partir da sala do trono de Deus. E nós vamos falar um pouquinho por essa direção. Então penso que nós devemos estudar o livro de Apocalipse com essa leitura. E nisso a gente divide aqui o livro, eu pelo menos proponho essa divisão, que a gente teria uma primeira sessão, que é uma introdução, então, para que João entenda a história e os que estão lendo entendam a história, Jesus faz uma introdução dizendo quem é o remetente, ele próprio, a sua glória e todo o poder que ele tem para ser esse remetente. Quem são os destinatários dessa revelação, desse livro, dessas cartas que ele está enviando, né? E a mensagem, então a gente vê isso no capítulo 5. Então a introdução aqui numa primeira parte, no capítulo 1, desculpa, não é capítulo 5, capítulo 1. Né? Numa segunda parte, nós temos as cartas das igrejas, e aí, apesar do texto primário ser para aquelas 7 igrejas, eu penso que tem a ver com as igrejas de todas as eras, desde a primeira até a segunda vinda, Deus então falando para o seu povo aí, né? Com qual objetivo? Eu tenho defendido essa tese, um chamado para a santificação. E aqui, gente, eu queria lembrar quando Deus fazia isso. Por exemplo, se a gente pegar no caso de Acã foi um israelita, né, que quando Deus estava conduzindo o povo na conquista da Terra Prometida, tinha dito lá que para entrar em Jericó, eles não poderiam trazer nenhuma riqueza de lá, os despojos ali da guerra seriam todos de Deus, as primícias de Deus, e Acã desobedece. E quando vai haver esse julgamento de Acã e da sua família, primeiro Deus fala para Josué, aliás Josué era um arquetipo de Jesus, né? Ele fala para Josué, santifica o povo. Depois a gente vai falar, vai começar o julgamento. E essa cena das igrejas aqui tem a ver com isso para mim. É Deus chamando primeiro o povo para a santificação, para o arrependimento. Porque sem arrependimento a gente não consegue estar justos diante de Deus. Não por nós, mas por Jesus Cristo. Então a porta para a nossa justificação é o arrependimento. Então ele está chamando o povo para a santificação por meio do arrependimento, para que aí o povo possa entrar no julgamento, que seria uma terceira parte. Aí o julgamento começa realmente a partir do capítulo 4 e vai até o capítulo 21 com a sentença, com a execução da pena. Só que assim, eu tenho aqui, apesar de que vocês olhando assim, vai parecer que eu tenho uma interpretação parecida com o que foi proposto ali por John MacArthur no pré-milenismo. Mas eu não entendo que seja uma sequência sequencial. Aí eu gosto de pensar um pouquinho da forma que o Hernandes Dias Lopes propõe, que são sessões do mesmo período, e aí como num julgamento eu tenho vários testemunhos, vários fatos que vão compondo o julgamento, para que quem está sendo julgado e para quem está julgando possam ter informações para tomar sua decisão. Então são sessões que elas não necessariamente são sequenciais, a ponto de o julgamento poder ser feito, né? E lembrando, uma coisa legal, gente, a gente viu já nesse cenário que vão ter pessoas julgando. Tem Cristo no centro, mas os seus anciãos também estarão julgando junto com ele. Quase que um juiz e um júri popular. Vamos falar um pouquinho disso um pouquinho mais para frente. Então, penso que a divisão do livro de Apocalipse vai um pouquinho nessa direção, tá? Agora, para que a gente possa começar então o capítulo 6, eu queria fazer uma introdução breve do que a gente tem visto a partir do capítulo 4. Lembrando então que, como eu disse até anteriormente, o capítulo 1 tem a ver com essa introdução, né? O capítulo 2 e 3 tem a ver com a santificação e o chamado do arrependimento e perseverança do povo. Então, para que o povo pudesse se santificar e perseverar naquilo que eles estavam fazendo corretos, para poder entrar então na cena do julgamento, que eu entendo ser quando João é chamado no capítulo 4 para entrar diante do trono de Deus, para entrar na sala do trono de Deus, e ali vai ser o lugar que vai ser o julgamento. Então João é chamado, e lá no capítulo 4 mesmo, no versículo 1, a gente vê, né? Para que ele possa saber das coisas que em breve irão acontecer. E na minha leitura, quando Jesus fala para ele, em breve vai acontecer, é o julgamento que ele está falando, não na situação de sequência, porque às vezes, por exemplo, o pré-milenismo usa isso, né? É que está dizendo das coisas que ainda vão acontecer, que breve vão acontecer. Mas aqui eu penso que o que ele está falando assim, para você ver o que breve vai acontecer, que é esse julgamento. Ele enxerga a glória de Jesus, o seu trono, essa relação de Jesus, do Pai, do Espírito Santo no trono, o Espírito adiante, os 4 seres viventes, os 24 anciãos e seus 24 tronos. Então ele está vendo essa sala
do julgamento com os participantes, né? E os participantes rendendo glória, adoração, se rendendo ao Cordeiro. E aí tem aquele aspecto que eu tenho citado dessa relação homem e Deus de Jesus. Perfeitamente homem, como Cordeiro e leão, e perfeitamente Deus assentado no trono. Essa relação Deus e homem perfeito de Jesus, e os 24 anciãos e os 4 seres viventes dando glória para ele em todo momento. No capítulo 5 a gente vê aquela cena fatídica de surgir o livro, né, selado. O apóstolo João, desesperado, chora copiosamente porque não há ninguém justo para abrir o livro, nem na terra, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ele fica desesperado, mas aí o anjo toca nele e fala: não se desespere, porque o cordeiro e o leão é digno, ele venceu e tem a dignidade para quebrar e abrir os selos. Ele recebe o cordeiro, então, o livro selado, e aí então vai começar o julgamento. Só que antes disso a gente percebe que os quatro seres viventes, os 24 anciãos e toda a criação se rendem ao Cordeiro. Por isso que eu digo que não penso ser sequencial. Porque ali naquele momento nós estamos falando já no julgamento. E depois, quando a gente começar, por exemplo, a abrir os selos, vai ser um testemunho no julgamento de algo que aconteceu na história. Então, por que eu entendo isso? Porque por causa disso, todas as criaturas estão ali na sala do julgamento, rendendo glória a Deus, dizendo que Ele é o único digno do poder, da honra, da glória, do louvor, da adoração. Toda a criação, homens, criaturas, tudo, sol, tudo rendendo glória para o Cordeiro, que vai começar o julgamento. Então até aqui o capítulo 5. E aí no capítulo 6 nós vamos entrar, começa na minha leitura o julgamento, os selos começam a ser quebrados, né? E aí a gente vai começar a entender e compor esse julgamento. Os selos, só para a gente já introduzir o capítulo 6, são 7 selos. No capítulo 6 nós vemos 6 selos. Entendo aqui que eles são separados não, né? A gente tem 3 contrastes de 2 selos. Então, o primeiro e o segundo selo, na minha opinião, um contraste de Cristo e Satanás. No terceiro e no quarto selo, dos agentes de Cristo versus os agentes de Satanás. No quinto e no sexto selo, a perspectiva dos santos e a perspectiva dos ímpios nesse período. Mas nos próximos encontros, nas próximas passagens, nós vamos então perceber esse confronto entre os selos. Tá ok? Avançando agora então, no capítulo 6 do livro de Apocalipse, nós vamos ver no versículo 1 e no versículo 2 a abertura do primeiro selo. Então, essa passagem nos diz assim: observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. O seu cavaleiro empunhava um arco, e lhe foi dado uma coroa, e ele cavalgava como vencedor e determinado a vencer. Aqui, gente, talvez um dos cavalos mais difíceis a se interpretar. Quando a gente começa a estudar, nós vemos aí várias possibilidades dele ser o anticristo, possibilidade dele ser uma falsa paz aí, possibilidade até, se a gente for, por exemplo, pôr no Wikipédia, vai aparecer lá que ele pode ser uma peste. Então, assim, uma variedade assim de possibilidades muito grande. Penso ser Cristo. Até nós vamos ver depois, com uma pequena variação aí na descrição, no capítulo 19, uma descrição muito parecida, mas principalmente por estar branco, né? Que branco tem essa questão de pureza. Nós vamos ver aqui que, né, os santos vão receber uma vestidura branca. Então, branco para mim tem a ver com isso, com a pureza, com a purificação, com a paz, né?
Então penso ser Cristo. Mas mais importante que isso, né? Então a gente falou até na questão lá do amilenismo, e eu uso muito base do Hernandes Dias Lopes. Hernandes Dias Lopes diz que é Cristo aqui no período entre a primeira e segunda vinda, mas eu queria pensar diferente, que as passagens dos selos têm a ver desde Gênesis. Nós temos dois estados que a terra e céus estão juntos, Gênesis 1:2 e Apocalipse 21 e 22. Esse julgamento tem a ver para esse período de Gênesis 3 a Apocalipse 20. Então, esse primeiro selo tem a ver nesse período, desde Gênesis 3 até Apocalipse 20, ele contando o que vai acontecer. E desde lá, Cristo, em Gênesis 3, é dito como aquele que viria para esmagar a cabeça de Satanás, do inimigo. Então ali Deus já solta o seu cavaleiro branco, que é aquele que vem vencendo e para vencer. Né? Uma coisa legal, ele tem um arco na mão. Eu fui procurar no grego o que significa essa palavra, e na verdade ela diz que é arco mesmo, se a gente for pegar. Mas quando a gente vai na raiz da palavra, na raiz mesmo, né? Não nessa específica, mas na raiz que gerou essa daqui específica, tem o seguinte significado: dar vida, suportar, gerar, trazer, tudo em relação à filiação. Como se um pai que gera um filho, um pai que traz um filho, um pai que dá suporte ao filho, que dá vida a um filho. Então, muito disso. Então, tem a ver com esse filho de Deus, o descendente da mulher, enviado para vencer. Já era vencedor lá. Nunca teve a possibilidade de Cristo perder. Então ele sempre veio vencendo. E nós vamos ver que ele preserva toda a semente santa, a sua geração anterior, a raiz da sua semente até Maria, para que por meio do Espírito Santo e de Maria ele fosse encarnado, descendente da mulher. Então nunca teve chance dessa semente ser, desse caminho, dessa rota ser derrotado. Depois temos a vitória acachapante na cruz da morte, que ainda é parcial no sentido de Cristo, mas que um dia vai ser para todos nós por meio de Cristo, que já é o vencedor. Então, penso que esse cavaleiro, e que essa questão do arco que eu disse, né? Outra coisa importante, que lhe dado uma coroa de, né, que era uma coroa naquelas, né, esqueci do que é daquela, é uma coroa de ramos, né? Que é para a coroação dele ali. Então, penso aqui nele, na descrição desse rei, do Filho de Deus, daquele que nos dá suporte também, que nos gera a vida, né? Nós nascemos de novo agora como descendentes de Cristo, deixamos de ser descendentes de Adão e passamos a ser descendentes de Cristo, por meio desse cavaleiro que desde Gênesis 3 está aqui se movendo. Depois da sua vinda, da consumação, temos um estágio melhor, mas sempre tivemos ele aqui conosco, né? Era o Messias prometido, hoje nós vivemos com o Messias consumado já, mas nós já temos que entender esse cavaleiro desde aquela época. Então penso que essa primeira passagem aqui, esse primeiro selo, tem a ver com Cristo, sendo ele o cavaleiro, trazendo o suporte àqueles que são os seus filhos, mesmo no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. Avançando para o segundo selo, então nós vemos em Apocalipse 6, dos versículos 3 e 4, o seguinte texto: quando o Cordeiro abriu o selo, o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. O seu cavaleiro recebeu poder para tirar paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros, e lhe foi dado uma grande espada. Então aqui também para mim uma menção clara de Satanás, quando? Lá no Jardim do Éden, quando ele convence o homem a pecar, a desobedecer a Deus. A partir dali, ele passa a ter o comando aqui da terra. Até aquele momento, Deus e o homem comandavam juntos a terra. Deus lá no comando central e o homem aqui na terra fazendo com que a vontade de Deus fosse feita. Quando o homem obedece à vontade de Satanás, Satanás tira do homem esse poder e passa a ele a ser agora, né, o detentor do poder. Só que ele não era dirigido por Deus. Não que Deus não esteja no comando, porque Deus está no comando desde sempre, né? A gente até vê aqui que ele recebeu poder para tirar. Ele não tem poder, ele recebeu. Quem deu poder para ele? O próprio Deus. Então Deus deu poder para ele para isso. Mas o poder dele está sobre o domínio de Deus. A gente vê na história de Jó, né? Jó foi
massacrado, não é nem a palavra, foi lá, né, açoitado por Satanás, mas tudo na permissão de Deus. Satanás não fez nada sem que antes perguntasse para Deus. E aqui também, ele recebeu do próprio Deus o poder, mas quando o homem desobedece e perde o comando, isso passa a Satanás, e é esse segundo cavalo que vem, e vem para trazer morte, que a gente já percebe no capítulo 4 de Gênesis. E ali tem uma história legal, porque a gente pensa muito, né, no sacrifício de Caim, no sacrifício de Abel, mas mais importante, será que, e a gente sabe que Caim, porque na conversa dele com Deus, né, a gente vê que Deus fala, não dê espaço para Satanás, cuidado. O que podia estar passando ali para Satanás? Caim mata Abel, porque ele é o descendente, ou por meio dele vai vir a descendência. Penso que Satanás pensou isso por quê? Porque Deus recebeu o sacrifício de Abel. Então ali talvez pudesse ser o próprio descendente que esmagaria a cabeça dele, ou por meio dele, da sua descendência, viria o descendente. Então desde ali, Satanás está tentando matar o Cavaleiro Branco, está tentando matar, né, tentando ver se realmente é verdadeira a história de que o Cavalo Branco é vencedor mesmo. Ele está aí, ali começa o caos total, né? Então ele traz a morte, a gente vai ver que isso vai ter um impacto, né, até os dias de hoje, na verdade até quando Jesus renovar todas as coisas, né, a partir do capítulo 21 de Apocalipse, mas esse cavaleiro, né, ele recebeu esse poder para tirar paz. Aqui ele fala assim, que lhe foi dado uma grande espada, na tradução ali do grego tem a ver com punhal, tá? Não é aquela espada do guerreiro de guerra, é um punhal que é exatamente para você sacrificar, né? Você matar as pessoas. Tem a ver então com esse negócio da morte, né? Então, o segundo cavaleiro, que é esse vestido de vermelho, tem a ver com essa, na minha opinião, tem a ver com esse agora mandato que Satanás tem, né? Ainda sobre o comando de Deus, mas aqui na terra ele tem esse poder dado por Deus para ele, para tirar a paz da terra. E a gente vai perceber que a partir de Gênesis 3 o caos se instaura, e até que Deus restaure todas as coisas, o caos ainda vai persistir no meio de nós, ok? Pensando agora no terceiro selo, capítulo 6, dos versículos 5 a 6. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer, venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo, 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. E esse cavaleiro aqui, gente, apesar de não ter a mesma dificuldade de interpretação do primeiro cavaleiro, ele também é um cavaleiro de difícil interpretação. Muitos só julgam ele como a desigualdade, como a injustiça, mas eu queria pensar em algo diferente. Eu até falei ali que ali na introdução do capítulo 6 que eu entendo ser um agente de Cristo. Por quê? Porque ele carrega uma balança, e aqui a balança tem a ver com jugo, né? E Jesus até fala isso, né, pra gente, que o nosso jugo é muito pesado, que a gente pode depositar no jugo dele que é leve, por causa disso. Porque o mundo realmente, depois do pecado, e lá a partir de Gênesis 3, ele passa a ser um caos puro, e o homem encontra uma coisa no coração do homem muito crítico, que é o comércio. A partir dali a gente passa a viver para ser favorecido. Se a gente faz qualquer coisa, a gente não faz porque a gente ama o próximo, a gente faz porque a gente quer ter o favor. A gente faz um trabalho para ganhar dinheiro em troca. A gente ajuda muitas vezes as pessoas para ser reconhecido ou para ter algo em troca dessas pessoas. O comércio entra em nosso coração. Fora isso, no próprio capítulo 3, Deus fala, de Gênesis, Deus fala para o homem, teu trabalho agora vai ser pesado, ou seja, você vai trabalhar, e um dia do teu salário, você não vai conseguir comprar 1 quilo de trigo. Simbolicamente falando, quer dizer o seguinte, cara, não vai render teu trabalho. O que você tinha aqui no Jardim do Éden, que era abundância, você ia cuidar da terra e ia poder desfrutar de tudo, agora o seu trabalho vai ser árduo. Na verdade, o trabalho nunca foi maldição, sempre foi uma bênção, mas a forma com que a gente tem que trabalhar hoje, o cansaço que isso nos traz e a falta de produtividade dele, nos traz esse desânimo em relação a isso.
E é isso, porque a gente trabalha o dia inteiro, 1 denário significa um dia de trabalho para conseguir 1 quilo de trigo, que não dá quase para sustentar nada, ou 3 quilos de cevada, que na época, inclusive, era um subproduto, né? Era dado para os animais, ou seja, vocês não vão conseguir se alimentar, tamanho é a desigualdade. E fora isso, tem algumas interpretações que trazem isso como períodos de fome, ou com o período da fome final, aí que eu também acho que tem a ver, a gente vê que o mundo sofre isso hoje, né? Essa desigualdade traz algo tenebroso, que é muitos não tendo o que comer, enquanto poucos se deleceiam, se esbaldam, né? Se esbaldam em grandes banquetes, é uma desigualdade sem noção, né? Então também podemos ir nessa direção, mas é esse caos que vem para a terra. Só que tem também, aí eu penso, quando ele fala não danifique o azeite e o vinho, é desse cuidado que esse cavaleiro de Cristo tem, que ele está controlando isso, né? E principalmente ele está, a balança também tem muito a ver com o julgamento, na minha opinião, ele está trazendo isso para o julgamento, porque um dia isso vai ser revelado, tá vendo? Olha as injustiças que vocês praticaram, olha as desigualdades. Se tinha fome na África, vocês acham que a gente não vai ser, a gente que joga comida fora não vai ser, ou no próprio Brasil, né, tem muita fome, não vai ser culpado por isso também? O cavaleiro está medindo tudo isso, está pesando tudo isso, só que ele também está cuidando dos filhos, porque eu penso que o azeite e vinho tem a ver com os filhos de Deus. Jesus se apresenta como oliveira, o povo de Deus como oliveira, videira também, que são quem produz a azeitona e quem produz o vinho, quem produz o azeite, quem produz a uva e quem produz o vinho. Então, o produto do azeite e do vinho do povo de Deus é o que vem da árvore de Deus. Então, cara, esses vão ser cuidados por esse agente aqui. Não vai ser permitido que Satanás os danifique sem a concessão. E aí a gente pode pensar, mas e o mártir, por que foi permitido? Porque o plano era muito maior. Quem disse que ele não foi protegido? Porque às vezes Deus pode não tirar o espinho da nossa carne, mas ele nos dá graça para passar por aquilo. É isso que está dizendo. Deus nunca vai deixar um filho seu sem graça, sem a graça. Um filho pode até, em dado momento, passar por uma situação muito tenebrosa, mas o pai dá graça. Tenham certeza disso. Não vai permitir que não nos seja danificado e que nós percamos a nossa essência. Então eu entendo que esse cavaleiro é um agente de Cristo agindo como alguém que está observando a justiça, sabendo e vendo toda a desigualdade que existe, mas também preservando aqueles que são os escolhidos, a semente, os que possuem, os que carregam a semente de Deus. Aí temos então agora o quarto selo, no capítulo 6, os versículos 7 e 8, que nos diz assim: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavaleiro amarelo. Seu cavaleiro chama-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar a espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens. Então até aqui a palavra de Deus. Aí aqui nós percebemos então a ação, né, o resultado. Se ali no selo anterior a gente tinha um agente de Deus, aqui é um agente de Satanás, que está cumprindo junto com ele esse propósito de tirar a vida, né, de muitas pessoas. Aqui especificamente são aqueles que morrem de forma não natural, porque a gente vê as mortes naturais ali, algo mais tranquilo. Por exemplo, em Gênesis a gente vai ver muito nisso, né? Fala assim, e morreu Abraão não é longa idade, ele fala de idade avançada, né? De forma natural, e descansou, e morreu Isaac depois, né? Descansou. Então isso é uma morte natural que hoje, infelizmente, nós carregamos pelo pecado, mas existem aquelas mortes, né? Que são mortes forçadas, um assassinato propriamente dito, né? Pode ser também, por exemplo, um acidente de carro, né? Uma catástrofe, né? Um desabamento, coisa assim. Então, foi dado por pragas, a gente viu muito, né, na pandemia, quantas pessoas morreram. Então, essas mortes não naturais, né? E foi dado esse direito também, esse poder para esse cavaleiro. Lembrando que esse cavalo aqui, ele fala que é uma cor amarela, em outras versões, outras traduções fala esverdeado, mas aqui é no sentido de pálido, né? Uma cor pálida.
Quando uma pessoa morre, a gente vê realmente que ela fica numa cor diferente, uma cor pálida, né? Então é nesse sentido que ele está falando. Mas ele também, então, é um agente aqui de Satanás, um agente que traz morte. O Hades vem com ele, né, que é o inferno. Ou seja, essas pessoas que vão morrendo vão indo para esse inferno. E aqui eu penso que fora tem uma colocação que eu vejo aí de um pastor chamado Paulo Borges, que ele fala que o inferno é quem vive sem Cristo já vivo. E é também, né, porque eu penso assim, o inferno é o lugar de morte. E principalmente de morte espiritual, que pode ser uma morte que nós já estamos mortos aqui espiritualmente, estamos no inferno, vivendo aqui no inferno. Se a gente vive aqui nesse mundo sem Cristo, gente, a gente já está vivendo no inferno, já é o Hades. Agora, quando a gente morre, a gente vai para um Hades que não tem mais restauração também, e ali nós vamos sofrer muito até o tormento, e esse sofrimento é pesado. Eu penso muito naquela parábola, não, na verdade, desculpa, não é uma parábola, a gente entende que é uma história, né, porque não começa com uma forma de parábola, de Lázaro e o rico, quando o rico chega no céu e fala, né, que eu estou aqui com muita sede, desesperado, atormentado é a palavra, pede para que o Lázaro ajude ele, pede para que Abraão peça para o Lázaro ajudar, e não dá para se ajudar. Então a gente vê que é um lugar muito ruim, de muito tormento, e a gente percebe que esse lugar está perseguindo a morte, então esses mortos vão para esse lugar também, né? Então, também é dado poder para ele para isso, né? E nós vamos ver também mártires sendo mortos por estes daqui, né? Inclusive o próximo selo vai falar sobre isso. Pessoas que são mortas de forma abrupta, por assassinatos principalmente, por causa desse cavaleiro e do poder que ele tem com Satanás para agir no meio da raça humana. Então esse é o quarto selo. Caminhando agora para o quinto selo, então nós temos lá em Apocalipse 6, dos versículos 9 a 11, que diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso nome? Então cada um deles recebeu uma veste branca e lhes foi dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos com eles. Aqui, nesse período também de toda a criação, a gente vai ver pessoas sendo mortas, né? O próprio Abel, como a gente citou, nós vamos ver profetas sendo mortos, nós vamos ver justos sendo mortos, tudo isso por não negarem a palavra de Deus, né? Por carregarem o testemunho da verdade. E esses mártires, nesse período, ficam questionando: até quando, Senhor? Até quando? Até quando esse mundo tenebroso de perseguições vai, né, perdurar? E Deus os consolando. Quase que uma situação assim: eu sei, realmente é difícil, mas eu tenho um número de escolhidos. Eu preciso que esse número seja completo para que aí eu possa exercer a justiça final. Então Deus acalmando eles. Mas deixando isso, vai acontecer essa justiça, né? Mas eu ainda preciso esperar que o número dos irmãos de vocês sejam completos. Então, nesse período, a justiça de Deus ainda não aconteceu. Deus não consumou todas as coisas ainda, porque o número dos escolhidos não foi completo. Esse é o grande ponto. Muitas pessoas perguntam: pô, se Deus é assim, por que ele não consuma? Porque o dia que ele consumar, não tem mais chance. Não tem esse negócio de Deus consumou e depois alguém pode se arrepender de novo. Não tem mais chance. O dia que Deus consumar a história e restaurar todas as coisas, quem foi, quem não vai mais. Então ele está esperando que o número seja completo para que aí feche a história. Só que olha que legal, enquanto esses esperam, ele os veste de branco, ele os purifica, ele os glorifica, para que eles possam ter paz, para que eles possam esperar com tranquilidade por esse momento. Deus não os deixa sofrendo por todo esse período. Eles não vão viver, né, atormentados. E isso até antes mesmo de Jesus consumar. Eu penso de novo na história do rico e o Lázaro, a gente vê que o rico estava no seio de Abraão. Nós não vemos ali em nenhum momento naquela história, e eu penso que aquela história tem a ver antes de Cristo ter possibilitado que eles fossem para o terceiro céu. Antes de Cristo vencer a morte, eu acho que eu tenho uma convicção interna que ninguém ia para o terceiro céu. Eles esperavam numa região celestial separada, não era a mesma região
celestial que é o Hades, o inferno, mas que eles viviam o que a gente chama lá no seio de Abraão, que tinha uma separação intransponível entre eles, porque a gente vê que nessa história Jesus fala, não dá, Abraão fala, desculpa, pro rico, né? Não dá, a distância que nos separa é grande. Eles já viviam nesse lugar que era de mais tranquilidade, não era a bênção que é viver hoje no terceiro céu, que a partir de Cristo eu entendo que eles têm a oportunidade então de estar com Deus agora, porque agora estão justificados, plenos em Cristo e puderam então adentrar ao terceiro céu, mas mesmo antes eles já tinham um lugar que era um lugar que Deus cuidava deles, não diretamente como no terceiro céu, mas era um lugar que eles estavam protegidos, que a gente chama os seios de Abraão, né? Então penso que este quinto selo tem a ver disso, a perspectiva dos santos, né, dos filhos, dos descendentes de Deus, aqueles que não são mais descendentes de Adão, mas são descendentes de Cristo, mesmo antes da sua vinda, aqueles que ainda criam, né, como Abraão, que creu na vinda do Cordeiro, que viria, todos eles têm essa perspectiva, principalmente aqueles que foram mortos por meio do testemunho da verdade, compreendendo desde Gênesis 3 até Apocalipse 20. Tá? Então, o quinto selo seria isso. Olhando agora então para o sexto selo, nós vemos no capítulo 6, versículo 12 a 17, o seguinte texto. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como um tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos de um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportá-los? Então, nesse selo, que eu penso ser o testemunho, de novo, né, desse período todo, e já dá também para a gente esses insights do que vai acontecer no final, nós temos nesse selo essa condição do julgamento, da sentença daqueles que não creram na palavra da verdade, não creram no testemunho de Jesus Cristo e continuaram descendentes de Adão. Na verdade, nós vemos algo muito mais aqui, né? A própria criação fugindo da ira de Deus. A ira de Deus vai ser despejada sobre eles, a ponto da ira ser algo tão tenebroso que a criação, né? O sol se escurece, a lua fica vermelha, as estrelas caem, e aí nós vamos ver mais para frente, numa passagem paralela a isso, essa questão das estrelas caindo, né, os figos verdes caindo, né, na terra como a ira de Deus, né, nós percebemos que todos os homens, não interessa se foi rei, não interessa se foi poderoso, se foi escravo, se foi livre, se foi general, quem quer que seja, todos vão procurar se esconder do Cordeiro, vão procurar se esconder da sua ira, mas não vão conseguir. Eles vão desejar morrer, eles caem essas rochas, se nos escondam, porque eles preferem morrer do que passar pela ira do Cordeiro, mas não vão conseguir. Eles sabem, né, que eles não conseguem suportar. Olha o que diz aqui, ó, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Então, mostrando que a ira do Cordeiro, que esse grande julgamento, o resultado desse grande julgamento para quem não for salvo, é terrível, gente. É terrível. Então, um chamado aqui para o arrependimento. Deus está revelando por meio desse selo a sentença que ele vai dar, a fim de que quem ouvir e guardar vai ser feliz, porque vai entender e vai praticar a palavra da verdade e vai fugir dessa consequência. Porque é uma consequência tenebrosa. Quem poderá suportar? Esse selo mostra, então, o sexto selo, a perspectiva daqueles que não creem em Jesus Cristo, daqueles que continuam descendentes de Adão. Passar pela grande ira do Cordeiro e a consequência eterna disso. Então,
até aqui o que diz o sexto selo, né? O que nos resta a concluir então sobre isso? E quando eu gosto de pensar no livro de Apocalipse como um julgamento, e como a gente viu nas próprias cartas às igrejas, a gente ter duas coisas no nosso coração: arrependimento e perseverança. Nas cartas nós vemos lá também sinais já de recompensas e sinais também, né, de sentenças que vão ser dadas nesse julgamento. Deus, quando prepara o teu povo para a santificação, ele já vai dando isso. Ó, se você fizer isso, continuar a perseverar, você vai ter isso de bom, recompensas. Agora, se você continuar pecador, nos caminhar na verdade, continuar fazendo isso, suportando, tolerando essas coisas, olha o que vai vir sobre vocês, sentenças. E o livro de Apocalipse, quando a gente olha para essa perspectiva, a gente vai receber um chamado diferente. Primeiro, para nós, como arrependimento naquilo que nós temos falhado, naquilo que nós não temos cumprido no nosso chamado, e perseverança para aquilo que nós temos praticado de correto e que Deus espera que a gente continue a avançar. Um chamado dia após dia, que vai ser até o último dia. Não tem folga, não tem chance da gente um dia não precisar mais disso. Diz Paulo, né, combata o bom combate. Fala ele na primeira carta a Timóteo, na segunda ele fala, eu combati o bom combate para quê? Para poder completar minha carreira guardando minha fé. Não tem outra forma, gente. É um combate para a gente se arrepender daquilo que nós não temos praticado de forma correta, obediente e conforme a palavra de Deus. E uma perseverança, um chamado para perseverança em continuarmos. Porque Deus vai restaurar todas as coisas. Mas antes da restauração vai existir um juízo. E um juízo que, se você for salvo, tiver seu nome escrito no nome da vida, no livro da vida, você vai gozar de todas as bênçãos. Se não, vai passar pela grande ira do Cordeiro, que é uma ira que ninguém pode suportar, como temos visto. Isso deve impactar a nossa vida hoje. Nós já devemos viver sobre essa ótica, trazendo mais irmãos, olhando para cada um de nós, do nosso próximo, como uma oportunidade para a gente incentivar, perseverar e exortar para se arrepender, porque a gente não sabe, né, exatamente que dia esse julgamento começa e que dia que nós ainda temos a oportunidade disso. Mas vai ter um dia que essa oportunidade vai acabar. E no dia que essa oportunidade vai acabar, quem foi, quem não foi, não vai mais. Que a gente possa ler isso, que a gente possa parar de brigar se isso aconteceu, se isso não aconteceu, né? Se é assim, se é assado. A gente vai dar as nossas interpretações, cada um vai ter uma forma de enxergar, mas mais importante que isso, a gente perceber desse grande dia em que Deus vai julgar todo mundo e os salvos serão participantes de todo o plano de redenção e restauração. Os condenados vão passar pela grande ira de Deus e principalmente vão viver eternamente num estado que não tem descrição. É até difícil, a gente vai estudar o que é esse estado, mas não tem nem... foge até palavras de tão tenebroso, de tão atormentador que vai ser. Tá? Então, era isso que a gente tinha para falar hoje em relação ao capítulo 6. Espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui mais uma vez o meu incentivo, né? Escatologia é um estudo que vai durar por toda a vida nossa. Cada dia que eu leio vem uma coisa nova. Eu gostaria também que a gente tivesse esse entendimento de termos uma mente dinâmica, não estática sobre esse estudo. Eu já sou dessa linha, gosto disso e ponto, não dou abertura para nada. Não é correto isso, a gente tem que deixar o nosso coração aberto e ouvir os que têm posição diferente de forma justa, não querendo contrapor, não já com pré-conceitos formados a ponto de eu nem ouvir o que a pessoa está falando. E quando eu vou falar algo, eu não estou falando algo para entender o que ela me falou, e sim para contrapor o que ela está
falando. Não façamos isso. Nós vamos sempre poder crescer, juntar pedaços, entender conhecimentos, compor ideias, para que formemos a nossa própria, né? Não com o intuito de se colocar em melhor situação que os outros, mas sim de conhecer Cristo. Gente, a vida eterna é conhecer a Deus. O que nós devemos desejar todo dia? Não discutir, é conhecer. Então eu vou ouvir um outro irmão para conhecer o que Deus tem feito na vida daquele irmão, que possa colaborar para a minha vida e para que por meio da minha vida outros irmãos também possam ser abençoados e possam ser engrandecidos, porque esse é o propósito. Deus quer se fazer conhecido. Muitas vezes Deus permite essas divergências exatamente para que o povo se molde, aprenda o que Deus tem feito na vida de cada um. É por meio da gente ver o que Deus tem feito na vida de cada um que a gente começa a formar o caráter de Deus. Eu vou mais longe aqui, tá? Aproveitando que a gente está falando sobre isso. Muitas vezes a gente percebe inclusive a ação de Deus na vida de ímpios, a ação de Deus na vida de pessoas que não creem em Jesus Cristo, porque Deus comanda todos, Deus manda o sol para todos, manda a chuva para todos, Deus agracia todo ser humano. Se o ser humano não tem nada da graça de Deus, ele não existe. Porque o próprio ar que ele respira já vem da graça de Deus. Mas qualquer ser humano tem um pontinho, mesmo o pior bandido, o pior ditador, o pior assassino, ele tem lá uma pessoa que ele gosta, ele tem algo que ele pensa positivo, é a graça de Deus. Se Deus não agraciasse todo ser humano, se houvessem pessoas sem a graça de Deus, o mundo já tinha acabado, o caos instaurado já seria, né, impossível de se controlar. Mas Deus, como Ele está no comando, Ele dá uma porção de graça para cada um. E a gente tem a oportunidade de conhecer essa porção de graça. Quando a gente dá espaço para que as pessoas falem, que a gente ouça o que elas têm para nos contar, sem esse pré-julgamento estabelecido, né, que nós temos a mania de fazer quando achamos que somos donos da verdade. Ou seja, só a minha verdade vale, eu não vou ouvir o que o outro tem para falar. E não deve ser assim. Vamos ter humildade, vamos ter tranquilidade sobre isso. Como nosso Senhor Jesus, sermos mansos e humildes, temos o direito de nos posicionar, devemos nos posicionar, mas com humildade. Então eu entendo isso, mas dentro do que eu entendo hoje. Amanhã pode ser que eu possa rever algum ponto, porque eu vi uma visão diferente, Deus me revelou algo diferente, ou um irmão me revelou algo diferente, Deus permitiu que ele revelasse, a gente passa então a ter esse entendimento. Amém? Espero que vocês tenham gostado, é isso por hoje. Estamos avançando no nosso estudo de Apocalipse. Espero que a gente possa, no final desse livro, sair mais fortalecidos no amor de Deus, na graça de Jesus Cristo, na condução do Espírito Santo, desejando isso ardentemente, que é o que nós devemos, né? E que isso conforme o nosso coração, para a gente compartilhar isso com outros irmãos, compartilhar da glória de Deus, para que eles possam também ser encontrados como os filhos e os números dos escolhidos sejam completos. Amém? Nós vamos terminar então, eu vou orar aqui, né? Eu peço desculpa, até esqueci, agora que eu estou lembrando aqui que eu esqueci de orar no começo, mas vou orar aqui no final e que a gente tenha uma semana abençoada. Papai, muito obrigado. Mais uma vez a sua palavra invade, inunda os nossos corações, isso é muito bom. Bom porque é por meio da sua palavra que a gente tem o entendimento da verdade absoluta, por mais que ela ainda não seja 100% clara para a gente, nós temos uma certeza, que o Senhor é a verdade absoluta, que cada passo que nós damos, cada aula que nós participamos, essa verdade vai se moldando na nossa vida, a gente vai dando forma para ela, e um dia, né, quando formos restaurados por seu Espírito, teremos esse entendimento pleno, mas até lá o nosso desejo é que a gente possa ir crescendo, e formando, e tendo entendimento, e nós somos gratos porque o Senhor tem nos incentivado a isso. Nós pedimos por nossa semana, que possa ser uma semana abençoada nas tuas mãos mais uma vez, né? Agradecemos pela semana que se passou, que o Senhor nos abençoou grandemente. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos para que o Senhor molde o nosso ser, molde a nossa forma de agir, que o seu Espírito nos conduza nos nossos relacionamentos para que a sua imagem possa ser transmitida para outras pessoas. Leve-nos nas tuas mãos, capacita-nos para sermos parecidos com Cristo e que a gente cumpra a missão que o Senhor tem para nós dentro da tua missão,
que é a única missão verdadeira, ao qual nós somos submissos. Por favor, consagramos a nossa vida ao Senhor e te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Forte abraço. Até semana que vem.